Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 21 de outubro de 2024, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais um ataque russo de drones contra a Ucrânia, o padrão de sempre. Os ucranianos também atingiram algumas áreas aqui na Rússia, particularmente em Lipetsk, e fizeram uma ação para eliminar um coronel russo que estava aqui na região de Briansk, que teria sido o coronel que cometeu um crime de guerra logo no início da guerra, com o bombardeio de um shopping center aqui na Ucrânia. Matou muita gente inocente, era uma pessoa procurada, a Ucrânia foi lá atrás do cara e acertou as contas com o cara diretamente. Parabéns ao serviço secreto ucraniano, mostrando que esses criminosos de guerra não vão se sair livres disso daí. Eu espero que um dia isso se estenda a todo mundo que está apoiando a Rússia de uma forma ou de outra, porque todos eles estão cometendo crime no que tange a ética libertária e as relações exteriores, as leis internacionais, né? Bom, outra coisa curiosa foram os resultados da eleição na Moldova, né, que não tem a ver com a Ucrânia propriamente dito, mas não deixa de ter uma importância muito grande. A Moldova é essa área aqui, esse país aqui, é um país muito pobre que já foi área de influência da Rússia e segue o mesmo caminho da Ucrânia, ou seja, quer se afastar dos russos e se integrar com a Europa, né? E enfrenta justamente a força russa de interferência em eleição e esse tipo de coisa. Inclusive foi aqui que foi a primeira região separatista, entre aspas, inventada pelos russos, né, que é a Transnistria, em que ainda hoje é ocupada pela Rússia. Aqui eu tenho certeza que não vai durar muito tempo, principalmente agora que no referendo a integração à União Europeia venceu, né? Vamos falar sobre a eleição aqui na Moldova, mas não foi fácil não. As pesquisas de opinião davam mais de 60% favorável à integração com a União Europeia. O resultado final foi 50, alguma coisa. Ou seja, foi por muito pouco, o que indica que a Rússia tem uma força muito grande para interferir aqui nas eleições, e a gente vai explicar exatamente como a Rússia interferiu nas eleições da Moldova. Felizmente não foi capaz de evitar o resultado que era pretendido pelo povo da Moldávia, né? E agora o próximo é a Geórgia. Olha só que coisa, a Geórgia também vai ter eleições semana que vem, está tendo muitos protestos lá pela mesma coisa. Quer se ligar à União Europeia, quer sair da área de influência russa. E olha que coisa que a gente tem aqui, ó, duas regiões separatistas, né? Então é muito interessante ver esse fenômeno, como é que o ferramental russo é usado nessa situação, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Mac Educa C# de qualidade para todos, Note KGB e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os russos fizeram um ataque com 116 drones Shahed contra a Ucrânia de ontem para hoje, um ataque muito grande. Desses drones todos, 59 foram derrubados pela defesa antiaérea, 45 foram derrubados por sistemas de guerra eletrônica, portanto nós temos aí outros 10 Shahed também saíram do espaço aéreo ucraniano. Portanto, apenas 2 drones atingiram algum objetivo, né? Infelizmente teve também uma série de mísseis aqui que não foram interceptados e atingiram os objetivos aqui na Ucrânia. Aqui tem uma imagem de um drone desse sendo atingido pela defesa antiaérea ucraniana, realmente emocionante, que você não dá para ver o drone, o cara tá vendo o drone, mas você não consegue ver, e aí ele atingiu o drone aqui com alguma arma, uma metralhadora, parece ser. Isso aqui pode ser um Gepard, tá? Ele não aparece aqui na imagem, né? Mas o Gepard é justamente uma arma automatizada feita pelos alemães, que se mostrou muito útil para atingir drones, né? Justamente por ser automatizado. Parece fácil você atingir alguma coisa no ar, mas é muito difícil, e uma mira feita por sistemas eletrônicos acaba sendo muito mais eficiente nesse caso. Não sei se é um Gepard, tá? Pode ser que tenha sido na base da mão mesmo que derrubaram esse drone aqui. Mas parece, porque se você reparar aqui tem duas metralhadoras, tá vendo ali? São 2 canos atirando ao mesmo tempo. Justamente isso é uma característica do Gepard e acabou atingindo aqui o drone russo, né? Um dos drones russos aqui, né? E os ucranianos também atingiram alguma coisa ali na Rússia, na região de Lipetsk. Está aqui a imagem de alguma coisa atingida ali na região, ou seja, os drones ucranianos conseguiram atingir algo ali.
Lipetsk é nessa região aqui, ó, acima de Voronezh aqui, é perto da linha de frente, não muito perto, mas relativamente perto. Enfim, os ucranianos atingiram alguma coisa ali, conseguiram explodir algo nessa região, né? Bom, a outra grande notícia, eu tenho que tomar cuidado aqui, eu vou ter que ocultar uma parte aqui da informação por conta da política do YouTube. A Central de Inteligência Ucraniana relatou que liquidou Dmitry Golenkov, que era o chefe do 52º Regimento de Aviação de Bombardeiro Russa, unidade 33310, que teria feito um ataque contra civis ucranianos lá na região de Poltava em 27 de junho de 2022. Né? Cerca de 1.000 pessoas num shopping center, 22 acabaram mortas, muita gente ferida também. De novo, ele fez ataques em Dnipro em 14 de janeiro de 2023, foi o mesmo grupo, ele era o comandante desse grupo, ele que ordenou esse ataque, e foi encontrado morto em Suponevo. Parece que usaram um martelo para resolver o problema. Foi feito pelo serviço secreto ucraniano, ou seja, o GUR, que tem inspiração no Mossad, tá, israelense, né, que prometeu também buscar os terroristas onde quer que estejam, não vai se limitar aos canais tradicionais de justiça, vai buscar esses terroristas criminosos de guerra em qualquer lugar do mundo, e fizeram essa justiça aqui, né. Aqui uma imagem das pessoas que foram mortas por esse bombardeiro do Golenkov, né, do Dmitry Golenkov. Vários ucranianos aqui que perderam a vida estavam num final de semana num shopping center, passeando no shopping center, nenhuma unidade militar próxima, nada que pudesse indicar, não, eles tentaram atingir a unidade ali, não, foi de crueldade mesmo, foi para matar ucranianos que ele bombardeou. Isso é um crime de guerra absurdo, essa pessoa tem que pagar por isso com a vida, com certeza, né? Devia ser mais ainda, devia ser torturado e morto. Espero que tenha sido dolorosa a morte dele, né? Aqui também o prédio em Dnipro, onde 46 pessoas foram mortas também por ordem do Dmitry Golenkov. E esse aqui é o idiota que fez essas besteiras todas e já pagou por isso, felizmente, né? Mais um, né? Aqui está o... eu tenho que ocultar também parte dessa imagem aqui. O que importa é isso daqui, ó. Esse aqui é o comunicado do serviço secreto ucraniano. Golenkov é um piloto do 52º Regimento de Aviação, que está baseado na cidade tal, e ele é um criminoso de guerra que já foi identificado pelos ucranianos como estando envolvido nesses ataques, e atingindo objetos civis, em particular Kremenchuk, Poltava e Dnipro, e também foi responsável por um ataque contra foguetes contra Dnipro aqui, né? Ou seja, isso aqui tudo na responsabilidade do cara, e ele foi eliminado, segundo estão dizendo, com um martelo. Se foi esse martelo rosinha aqui, a gente não sabe, mas foi usado um martelo para resolver o problema dele. Excelente notícia isso. Espero que tenham outros que se sigam aí nessa história, né? Bom, os ucranianos derrubaram um drone Orion, que é um drone de vigilância russo, extremamente caro, muito sofisticado. Aqui está um momento em que ele foi derrubado ali sobre a Ucrânia, na região, na região de Kursk, na região temporariamente ocupada pela Ucrânia, lá na Rússia, né? O drone foi derrubado. Aqui tem as imagens, ele foi capturado pelos ucranianos, ou seja, vai servir aqui como material de inteligência para entender a capacidade russa aí de vigilância e monitoramento, né? Mais um drone caro russo que foi derrubado pelos ucranianos nessa guerra recentemente, nos últimos dias. Bom, os ucranianos também atingiram um sistema de defesa antiaéreo Buk, usando um Baba Yaga, aqui jogando munição ali, explodiram o Buk, 60 quilômetros atrás das linhas inimigas, né? Isso é uma coisa bem surpreendente, porque 60 quilômetros, como é que você controla um drone a 60 quilômetros de distância, né? Drones, tipicamente, eles dizem que você consegue controlar a 2 quilômetros, né? Drones civis, né? Mas quando dá 500 metros, você já começa a ver dificuldade de controlar ele, já começa a ter dificuldade de comunicação. Então, conseguir controlar um drone a 60 quilômetros realmente é um feito isso daqui, muito bom. Bom, continuam alguns ataques aqui, algumas imagens de destruição de tanques e blindados russos. Os russos fizeram mais um dia com muitas tentativas de avanço frustradas, muitas mortes russas, muitos blindados desperdiçados em toda a linha de frente, né? Aqui a gente tem uma imagem que mostra a movimentação ucraniana, mas o que chama atenção é isso daqui, ó, tá vendo?
Começou, meu amigo, começou o período da lama na Ucrânia. Já está, essa época realmente já está todo mundo preocupado com a lama. Ainda está começando, ainda dá para andar com os caminhões lá, mas já está começando a ficar complicado lidar com a lama por lá, né? Outra coisa que chamou muita atenção, outra curiosidade que chamou atenção, né? A lama foi uma curiosidade, a outra curiosidade é isso daqui, ó. Isso aqui é na região de Donetsk, temporariamente ocupada pelos russos, e olha só, apareceu aqui uma bandeirinha da Coreia do Norte aqui, né? É lógico, né? É o que eu falei para vocês, é mais uma operação psicológica do que qualquer outra coisa, né? Para dar ânimo para as tropas russas que estão totalmente sem moral, totalmente desesperadas. Aí o pessoal está querendo dizer, tá vendo? Os norte-coreanos estão vindo aí para ajudar, mas na verdade duvido até que tenha sido norte-coreanos que colocaram essa bandeirinha aqui no final das contas, né? É só operação de informação isso. Bom, falando aqui sobre os mapas do Pulevolan, nenhuma mudança significativa. Aqui na região de Kupiansk, nenhuma mudança. Aqui na região de Selidov, Pokrovsk, também nenhuma mudança por aqui. Aqui na região de Kurahov, né, mais uma vez os russos avançando aqui, fechando o POC de Nevelsk. A gente já falou que isso aqui iria fechar mesmo, não tem nenhuma, não muda nada do ponto de vista estratégico isso daqui. Os russos chegaram aqui nas cidades, temos que observar agora se as linhas defensivas ucranianas nessas cidades aqui são capazes de resistir, né? Esse é um ponto importante. E aqui também, na região de Vuhledar, um pequeno avanço russo aqui, mas nada significativo. Tem também aqui, nessa região aqui de Korenevo, em que os russos retomaram esse saliente ucraniano aqui, mas ainda tem uma área grande de batalha aqui que está indefinida. Isso aqui é em Kursk, né? E, finalmente, aqui em Toretsk, também nenhuma mudança significativa por aqui. Ou seja, mais um dia em que os russos estão tentando avançar, gastando um monte de soldado, um monte de blindado e não conseguem avançar nada, né? É impressionante realmente aqui, apesar do comprometimento total, um ano de ofensiva russa falhou completamente em obter os objetivos, né? Compara isso daqui, ó. Olha esse mapa aqui, o mapa aqui é de 1º de outubro de 2023 e aqui 1º de outubro de 2024. Se você não chamar atenção para esse trechozinho aqui do mapa, não dá nem para ver que mudou nada aqui na posição ocupada pelos russos na Ucrânia, né? De fato, um fracasso completo, a estratégia ucraniana se mostrou absolutamente acertada. Ah, mas os russos tomaram a Avdiivka, tomaram a cidadezinha X, tomaram a cidadezinha Y, tomaram não sei o que lá. Tomaram um monte de cidadezinha totalmente sem importância estratégica, não conseguiram chegar nem perto de mudar de forma tática a situação deles ali na linha de frente, né? Ou seja, um fracasso completo dos russos aí nesse um ano de ofensiva. Não conseguiram capturar nem Chassivyar, nem Toretsk, nem Pokrovsk, embora tenham planejado já ter o controle total da região de Donbás nesse momento, né? A capacidade da Ucrânia de avançar em Kursk ainda demonstrou mais facilmente como é que foi o desperdício russo, porque o que os ucranianos avançaram em Kursk foi quase o mesmo que os russos avançaram em Donetsk, ou seja, o ganho total de terras foi praticamente nulo, né? E o futuro não parece promissor para a Rússia. A Ucrânia mobilizou tropas, recebeu mais um monte de ajuda. Em alguns meses vai estar capacitada para fazer uma grande ofensiva, aí é outra história, né? A Rússia está tendo dificuldade de recrutar soldados lá na Rússia, está tendo que aumentar a quantidade de dinheiro que paga para os soldados, a quantidade de hardware, né, de tanques e blindados disponíveis para os russos está cada vez menor, cada vez diminuindo mais, isso sem contar a questão econômica russa, que está completamente catastrófica, como a gente já explicou, né? Ou seja, a melhor chance que a Rússia teve já ficou no passado e agora, daqui para frente, vai enfrentar uma Ucrânia fortalecida e com mais armas, né? Não é à toa que o Putin quer muito fechar um acordo e encerrar essa guerra ou congelar a fronteira agora. Não vai conseguir, né? Uma coisa impressionante é que de ontem para hoje, vendo aqui no gráfico do Levi Correia, o número de soldados russos mortos bateu 1.710, né? A média dos últimos dias tem sido 1.310. Vocês lembram da época que a média de soldados russos mortos era 300 por dia? 300, 400 por dia? Pois é. Desde que começou essa grande ofensiva russa, subiu para 1.000 soldados russos mortos por dia e se estabilizou nisso daí e está crescendo, né? E ontem, particularmente, 1.710 soldados. Não é o recorde completo, não, tá? Já teve dias que morreu mais do que isso.
Mas é impressionante o aumento nesse número de mortos russos por dia, indicando realmente o problema da Rússia nessa guerra, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre os ataques ucranianos em Lipetsk, na base aérea ali na região. Isso é uma boa notícia, né? E também na fábrica lá em Dzerzhinsky, que a gente falou ontem também. Então fala sobre os ataques que a gente já mencionou, né? Fala também sobre as autoridades da Moldova, sobre os resultados da eleição presidencial. Eles dizem aqui que ainda vão anunciar os resultados, mas a gente já vai falar os resultados, porque os resultados já saíram desde dessa publicação aqui do Instituto para Estudo da Guerra, né? Essa matéria da revista Sociedade Militar aqui fala sobre a decepção do exército ucraniano com os tanques americanos M1A1 Abrams, né? E a gente já tinha falado isso, né? Os ucranianos de fato não viram o Abrams com muita vantagem, não agregou muita coisa na linha de frente. Por outro lado, os Bradleys e os Marder são fenomenais, são excelentes, são muito usados. Em termos de tanque, de toda a ajuda ocidental que os ucranianos receberam, os tanques Leopard da Alemanha são os melhores na visão deles. Nem o Challenger inglês, nem o Abrams americano foi muito eficiente em luta direta com a Rússia, né? E, de fato, o que a gente percebe é isso, né? A questão dos drones mudou muito a guerra. Os russos também estão parando de usar tanques porque os tanques acabam não sendo muito úteis. Um veículo blindado como o Bradley, por exemplo, ele tem a vantagem enorme de ser mais rápido, a blindagem dele não é tão grande, mas o fato é que a blindagem não ajuda tanta coisa assim no final das contas, e ele é muito rápido, então a vantagem é essa, né? Isso parece que é uma conclusão que os dois lados dessa guerra chegaram aí em termos de veículos blindados. O tanque não tem mais tanta utilidade, um veículo blindado mais leve, mais rápido, acaba sendo mais útil na linha de frente, né? Mas o Leopard é bom, o Leopard o pessoal gostou, tá? O Abrams é que não atendeu muita coisa. Repara como é que esse tipo de informação é extremamente útil para os Estados Unidos, inclusive, né? Os Estados Unidos podem alterar o desenho dos próximos Abrams, justamente tendo como feedback esse uso na prática dos sistemas ocidentais, né? É bom levar em conta que, tipicamente, a doutrina americana prevê que você, primeiro, ganha domínio aéreo da área, então você já destrói um monte de coisa ali na região e só então você entra com um tanque. Então, a forma como o tanque está sendo usado lá na Ucrânia também é um pouco diferente da doutrina americana, mas ainda assim é uma conclusão importante do ponto de vista de um teatro com drones. Esses tanques acabam não sendo tão úteis assim quanto são os blindados de transporte de pessoal, né? Bom, a Ucrânia está desenvolvendo drones rápidos, né? Esses drones aqui são usados justamente para interceptar outros drones. Então o drone Sting, ele consegue voar a velocidade de 160 km por hora, altitude de até 3 km, e vai ser pilotado através de óculos de realidade virtual. E a ideia é justamente usar eles para derrubar os Shahed 136. Inclusive, são muito mais baratos do que isso, né? Custam 1/10 de um Shahed 136. É muito importante essa conta porque acaba sendo tudo por economia, né? Tem aqui uma outra descrição aqui, ó. Um drone que vai caçar drones russos, né? Aqui, ó, ele é controlado do solo por óculos de realidade virtual, é muito rápido e tem ainda auxílio, né? A pilotagem dele tem auxílio de inteligência artificial. Ainda é pilotado por um ser humano, tá? Mas com auxílio. Bom, o secretário Lloyd Austin, que é o secretário de defesa americano, chegou em Kyiv pela quarta vez, é a quarta vez que ele vai a Kyiv, e está lá para conversar com o Zelensky e com o Merov, mas também já colocou aqui, já anunciou mais um pacote de ajuda à Ucrânia de 400 milhões de dólares. Excelente notícia, está chegando aí mais um monte de ajuda para a Ucrânia. Tem chegado vários desses pacotes e a expectativa é que chegue muitos mais aí nos próximos dias, porque a gente sabe que com a mobilização ucraniana tem tudo para começar uma ofensiva ucraniana, precisa ter material também para esse pessoal mobilizado, né? Bom, a Coreia do Sul chamou o embaixador russo para conversar devido à presença de soldados norte-coreanos na Ucrânia. Eu tenho excelentes
previsões sobre isso daí. Não tem nada anunciado ainda, mas eu acredito que a Coreia do Sul vai passar a ajudar a Ucrânia de forma muito mais ostensiva agora, justamente por conta da Coreia do Norte estar ajudando a Rússia, né? E a Coreia do Sul, não tenham dúvidas, é uma potência bélica, tem muita indústria bélica, tem muita produção de munição, então a ajuda da Coreia do Sul é excelente para a Ucrânia. Bom, vamos falar sobre a eleição na Moldova, né? Então, a Moldova, que é este país aqui, é um país que já esteve na cortina de ferro, né, sob a influência da Rússia na época da União Soviética, né? E quando a União Soviética desabou, a Moldova decretou sua independência e rapidamente a Moldova quis fazer parte da União Europeia, quis se bandear para a União Europeia. Para evitar esse tipo de coisa, a Rússia criou essa região separatista, entre aspas, aqui. Isso foi um golpe que foi dado lá em 1994, se não me engano, 91 ou 94, logo que aconteceu a queda da União Soviética. E, na verdade, isso daí virou o padrão russo, né? A Rússia usou essa área aqui contestada justamente para impedir que a Moldova se associasse diretamente à OTAN, se associasse diretamente à União Europeia, como fizeram, por exemplo, a Polônia e os países bálticos, aqui, que logo que caiu a União Soviética, imediatamente entraram para a OTAN, porque sabiam que a Rússia iria ameaçar eles, né? O que mantém os países bálticos e a Polônia livre da Rússia é justamente essa associação à OTAN muito rápido. A Romênia também, a Moldova queria fazer a mesma coisa, mas aí os russos fizeram esse golpe aqui com, entre aspas, região separatista. Veja, eu não estou dizendo que não tinha nenhuma pessoa da Moldova que queria, que gosta da Rússia. Gente, tem gente que gosta da Rússia aqui no Brasil, sempre tem idiota, amigo, no mundo inteiro tem idiotas, né? Então existem idiotas ali na Moldova que queriam uma região separatista, que queriam se ligar à Rússia e coisa e tal, é lógico que tinham. Mas nunca houve um movimento separatista realmente, né, de verdade. Isso é invenção russa, né? Mas fizeram essa região separatista aqui, e daí isso previne a entrada da Moldova na União Europeia e na OTAN. Só que agora eles fizeram justamente um plebiscito para aprovar normas para a entrada da Moldova na União Europeia, e felizmente ganhou com uma margem muito pequena, 50,16%. Repara, as pesquisas de opinião davam mais de 60% do pessoal da Moldova favorável à entrada da União Europeia. O que aconteceu? Como é que essa vitória foi tão apertada no final, né? E aqui, ó, há pouco tempo atrás estava aqui, ó, apenas 50,38%. A maior parte do tempo estava ganhando o não, tá? O não estava ganhando a maior parte do tempo, só com 90 e tantos por cento das urnas apuradas que começou o sim a ganhar, né? E no final das contas, agora a gente já tem a certeza que o sim ganhou. Por quê? Porque o que falta para apurar aqui são poucas sessões, aqui já foram apuradas 2.187 sessões das 2.219, então falta muito pouca coisa agora. Então, o que falta agora, a margem que falta agora são 14 sessões, cada sessão são 500 pessoas, mais ou menos em média, então faltam cerca de 7.000 pessoas, 7.000 votos a serem apurados. A diferença é de 10.000 votos, então não dá mais para o não ganhar. Então agora a gente já sabe que o sim vai ganhar, mesmo que os 7.000 e poucos votos que faltam para contar sejam todos contra, sejam todos não, o sim vai ganhar porque tem mais de 10.000 aqui de diferença. 745 mil a 734 mil, né? Ou seja, tem 11.000 votos a favor do sim aqui e faltam ser contados 7.000 votos. Matematicamente o sim já ganhou na Moldova, né? Então, excelente notícia isso. Mas, de novo, muito estranho, ganhou por pouco, em algo que tinha 60% de aprovação na população da Moldova, né? A mesma coisa a Sandu Maia, né? Maia Sandu, que é a atual presidente, que muita gente falava que ela poderia ganhar no primeiro turno, as pesquisas apontavam vitória no primeiro turno, não conseguiu ganhar no primeiro turno. Vai haver um segundo turno entre ela e o principal candidato soviético, aqui, olha só, o cara usa a estrelinha soviética, a estrelinha do PT, a estrelinha do comunismo, né? O cara usa aqui e justamente deve fazer um segundo turno com ela, tá? Isso é uma coisa preocupante, tá? Por quê? Porque os outros candidatos aqui, ó, é tudo pró-Rússia, é tudo pró-Rússia. Então vai somar esses pró-Rússia todo aqui
não, acho esse último não, esse último aqui é pró-Europa. Mas vai somar um monte de pró-Rússia aqui contra a Sandu Maia e no segundo turno, né? Vamos ver qual é o resultado. Ela está com uma liderança folgada, 42 contra 26, mas justamente você sabe que os truques que os russos usaram agora no primeiro turno para tentar impedir o referendo de entrada na União Europeia e também para tentar impedir a vitória da Maia Sandu vão ser usados de novo no segundo turno, né? Eu espero que o pessoal lá esteja esperto. E quais são esses truques que os russos usavam, né? Aqui, ó, sim, vence por curta margem o referendo sobre adesão à União Europeia na Moldova. A presidente denuncia fraude, fraude mesmo, porque, de novo, as pesquisas apontavam entre 60% e 70% de apoio na população da Moldova à entrada na União Europeia. É lógico que tem apoio, todo mundo quer liberdade, todo mundo quer mais liberdade. Esse papo de que tem gente, não que eu prefiro o sonho russo, eu acho que a Rússia é melhor, isso é lorota, todo mundo quer liberdade. A Rússia é uma ditadura sem sentido algum, não tem lógica nenhuma as pessoas quererem fazer parte da Rússia. É só com enganação que chega-se nisso, né? Aqui, ó, a Rússia teria criado uma estrutura digital para interferir em eleições na Moldávia. Olhando isso daqui, dá margem ao pessoal pensar assim, ah, tá vendo? Invadiram as urnas eletrônicas da Moldova e coisa... Não, não é nada disso. O que é essa estrutura digital? A estrutura digital são grupos de Telegram para compra de votos. É isso que está acontecendo na Moldova. É assim que foi fraudado. A coisa que fala aqui, ó, se você trabalhou bem e a maioria das pessoas na sua área votou contra o referendo, o bônus que você receberá pessoalmente de mim em seu cartão será de 5 mil lei, o que dá cerca de $280. Ou seja, o que o pessoal está fazendo é o que eu falo para vocês que pode ter acontecido aqui no Brasil nas eleições de 2022. Agora não tem como saber. Mas se tivesse fiscalização nas eleições de 2022, é possível que muitos dos votos que o Lula teve, principalmente interiorzão de São Paulo, interiorzão aqui do Rio de Janeiro, tenham sido justamente de votos de cabos eleitorais comprados, votos comprados das pessoas dessa forma. Ou seja, o que o pessoal está fazendo é literalmente comprar voto, não tem nada a ver com interferência em urna eletrônica e coisa e tal. Comprar voto, infelizmente, é muito eficiente. Por quê? Por mais que a população queira entrar para a União Europeia, é lógico que vai ter um mané que acha, quer saber, ganhar $280 aqui no meu bolso é melhor do que nada, e vou votar a favor desse negócio aí, a favor da Rússia, né? Então essa é a interferência. É assim que a Rússia faz interferência, usando dinheiro. A Rússia tem uma quantidade grande de riquezas naturais, muito petróleo, e eles usam isso para ganhar dinheiro e comprar eleições no mundo todo. É assim que funciona. Por que eu não acredito que eles consigam influenciar as eleições americanas? Porque nos Estados Unidos, como as pessoas são ricas, é difícil comprar gente rica. Comprar pobre é mais fácil, por isso que eles conseguem comprar. Por isso que a opinião aqui no Brasil é mais favorável à Rússia do que nos Estados Unidos. Comprar pobre é mais barato, meu amigo. Comprar pobre é mais fácil do que comprar rico. Então essa é a minha posição, né? A mesma coisa aqui na Moldova. A Moldova é dos países mais pobres da Europa, então realmente tiveram quase sucesso. Felizmente não tiveram sucesso total. Aqui, ó, tem uma matéria aqui do Yahoo que saiu em março de 2023, falando, sabe sobre o quê? Sobre a preparação russa para comprar votos nessa eleição agora. Falando exatamente do plano russo para desestabilizar a Moldova, falando aqui sobre a questão da Transnistria e como é que eles estabeleceram um monte de coisa. O objetivo deles era derrubar a Sandu Maia, o Maia Sandu, agora eu não sei como é que pronuncia o nome dela, mas enfim, a Sandu, e impedir o referendo de entrada na comunidade europeia. Claramente era esse o projeto deles desde o ano passado, eles atuando para isso. E como que eles atuam? Com dinheiro, comprando votos. Esquerda é a mesma coisa no mundo inteiro, é a mesma esquerda na Rússia, é a mesma esquerda no Brasil, é a mesma esquerda na Moldova. É a mesma coisa, ganham com compra de votos porque não conseguem convencer as pessoas com ideias. Todo mundo quer mais liberdade, todo mundo quer menos governo, mais liberdade. Essa é a tendência de todas as pessoas, né? Então é isso daí. Vamos torcer para que o governo da Moldova fique esperto agora para o segundo turno e consiga eliminar esse tipo de interferência russa nas eleições. Interferência russa é dinheiro, e só isso. E felizmente, com a informação descentralizada e distribuída, está cada vez menos eficiente esse tipo de interferência russa, né? Lembrando
que havia planos da Rússia de fazer desembarque aqui, ó, em Odessa e chegar até a Moldova, né? Lembra quando Lukashenko entregou os planos russos todos para o Ocidente, fazendo uma palestra aqui, falando como que a Rússia estava agindo e não sei o que lá, quais eram os planos russos, né? E entregou aqui, olha só aqui, ó, os russos desembarcando aqui em Odessa e avançando em direção à Transnistria, né? Nunca aconteceu, porque os ucranianos viram essa dica do Lukashenko, botaram um monte de minas aqui e acabaram impedindo esse desembarque anfíbio em Odessa dos russos, né? Olha só, apenas com 98,33% dos votos apurados é que o sim passou a ganhar, tá? O sim estava perdendo para o não até 98% das urnas apuradas. Olha que absurdo, por muito pouco a interferência russa na Moldova não deu certo, não funcionou, né? Felizmente não aconteceu isso. E aí o que acontece? Agora tá os russos alegando que houve interferência europeia nas eleições. Meu amigo, não precisa, a liberdade e a verdade, elas correm por conta própria, não precisa de dinheiro para a liberdade ganhar. Todo povo quer mais liberdade, ninguém quer viver debaixo de ditadura. Só com dinheiro que a ditadura consegue comprar os votos, como deve ter comprado aqui no Brasil para o ditador do Lula ganhar a eleição aqui. Deve ter tido dinheiro, muito dinheiro, provavelmente dinheiro russo, inclusive, para influenciar a compra do Lula. É fácil comprar pobre. Comprar rico eles não conseguem, por isso eles não interferem nas eleições americanas. Mas comprar pobre eles conseguem sim, né? Enfim, um absurdo, tá aqui o Peskov chorando interferência ocidental. Não precisa interferir, o povo quer ter mais prosperidade, quer ter mais liberdade, né? Bom, e por falar em povo querendo ter mais liberdade, a Geórgia vai ter eleições agora na próxima semana, né? E são eleições fundamentais. Por quê? Porque justamente os russos conseguiram interferir nas eleições da Geórgia da última vez, conseguiram eleger um parlamento pró-Rússia e com isso tomaram um monte de medidas que agora precisam ser desfeitas, né? Então tá aqui o povo na Geórgia fazendo grandes manifestações pró-União Europeia. Aqui, ó, Geórgia com União Europeia, um monte de gente indo lá. E por que essas pessoas estão na rua? Estão recebendo dinheiro do Ocidente, a CIA está fazendo isso. A União Europeia está fazendo... Não, meu amigo, a União Europeia está bem pra caramba, o pessoal, todo mundo lá tem liberdade, tem prosperidade, vive bem. Eles não precisam do pessoal da Moldova ou do pessoal da Geórgia, a Europa já está bem. É o pessoal, é o povo da Geórgia, o povo da Moldova que querem fazer parte da União Europeia porque todo mundo quer mais liberdade, todo mundo quer mais prosperidade, ninguém quer ficar debaixo de um guarda-chuva de um ditador maluco como Putin, né? E aqui tá o pessoal fazendo a manifestação aqui, ó. Eu vim de graça, você lembra? Nós bolsonaristas fazíamos isso nas manifestações contra o Lula e contra a Dilma. É a mesma coisa aqui, não precisa pagar ninguém. Para ter mais liberdade, as pessoas vão de graça, né? É a esquerda que paga as pessoas, é o Putin que paga as pessoas para tentar manipular a favor da esquerda, né? Aqui, ó, mais manifestação aqui, a Europa, vamos ver como é que vai ser aqui as eleições lá na Geórgia, que também vão ser decisivas. É preciso fazer um parlamento pró-Europa lá na Geórgia, né? O pessoal aqui lembrando que tirar os russos do governo é sempre muito mais difícil do que deixar eles entrarem, né? Ou seja, o pessoal que deixou o parlamento da Geórgia ganhar a maioria pró-Rússia para tirar agora é muito mais difícil, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Aqui é a presidente atual da Geórgia, a presidente é pró-Europa, tá? O parlamento que é pró-Rússia. E daí ela dando um discurso aqui, o pessoal com laser apontando para ela, e identificaram quem eram russos, identificaram que eram russos fazendo isso, ou seja, aqui a eleição é na próxima semana, e ela dando esse discurso pró-Europa ali em Tbilisi, na capital da Geórgia. Vamos torcer para conseguir também contornar essa influência russa que é dinheiro, é pagar dinheiro. Isso é que é fraude eleitoral que os russos fazem. Bom, para completar aqui, uma coisa curiosa, né? A gente aqui no Brasil está sabendo do caso do Lula, aliás, caso muito estranho, eu falei sobre isso lá no Ancapso, né? Muito mal contada essa história, né? O Lula supostamente estava sentado num banco do banheiro, cagando, tomando banho num banquinho, não sei, né? E teria caído e batido a cabeça, a nuca atrás. Como que isso aconteceu? É muito estranho. Não foi uma batidinha, tá? Porque o cara levou 5 pontos, teve traumatismo craniano e hemorragia em 2 pontos do cérebro, hemorragia atrás e hemorragia na frente.
Isso, cara, tudo bem, eu sei que pode acontecer porque quando você tem um movimento muito brusco, né, o próprio crânio machuca o cérebro na parte da frente. Mas, de novo, não foi batidinha. Cair sentado, cair em pé já seria difícil ter isso daí, né? Enfim, o pessoal tá muito mal contada essa história da queda do Lula no banheiro, né? Mas por conta dessa queda do Lula no banheiro, ele foi levado para o hospital, ficou em observação de sábado para domingo, né? Agora a gente não sabe como é que está a situação dele, ele disse que vai fazer vários exames para ver como é que está o avanço da hemorragia craniana. É uma coisa séria, não foi uma batidinha pequenininha não, tá? Não sei se brigou com a Janja lá, o que foi, o que aconteceu lá no Palácio do Planalto, só estavam os dois no Palácio da Alvorada e aconteceu isso, e o médico do Lula teve que sair de São Paulo para ir para Brasília. Cara, se fosse só uma quedinha no banheiro, por mais que tenha ponto ali, precisava vir o médico do cara de São Paulo para Brasília para fazer alguma coisa. Muito estranha essa história, mas enfim. Olha como é que o pessoal está dizendo aqui, ó. Isolado dentro dos BRICS, né? Os líderes estão se recusando a se encontrar com o Putin. O Lula recusou a participar da cúpula do BRICS, né? Como eu falei para vocês, a desculpa que ele deu foi essa. Outra coisa também, pode ser tudo mentira, tá? Porque ninguém tem imagem disso não, ninguém tem informações disso daí não. Pode ser tudo mentira mesmo, pode ser que o Lula tenha inventado essa história para não ir na cúpula dos BRICS. Eu não descarto isso não, tá? Então, aí estou falando aqui que justamente não se sabe por que ele não fez e coisa e tal. Fala que ele alegou um acidente doméstico, né, mas não tem mais detalhes aqui. E aqui também ó, o pessoal falando que caiu na sua residência e feriu a parte de trás da cabeça. E muito curioso isso, né, que recentemente o Putin falou que tinha boas relações e coisa e tal. E quem está matando a charada é o Guardian, tá, que está falando que o seguinte... Aparentemente, isso daí é a China que está querendo brigar com a Rússia, tá? Lembra que eu expliquei num vídeo lá no Ancapsu que os BRICS, na verdade, esse plano dos BRICS é ajudar a Rússia, no final das contas, é só isso? E a China parece que não está gostando dessa história, porque quem é que pode ajudar a Rússia? É a China, né? O resto todo mundo quebrado, o Brasil é quebrado. Tirando a China e a Arábia Saudita, os outros países dos BRICS, tudo é tudo quebrado, né? A Índia também tem dinheiro, né? Mas a Índia tem dinheiro e tem um monte de problemas também lá na Índia. Enfim, parece, um monte de opiniões parecem que esse acidente ou é um passo coordenado com a China, porque justamente a China não está satisfeita com a Coreia do Norte enviando tropas diretamente para a Ucrânia. A China teme que isso acabe inviabilizando a Coreia do Norte, porque no final das contas é isso, né? Sanções ocidentais seriam muito sérias. A China mantém a Coreia do Norte viva. Com a Coreia do Norte entrando nessa guerra, a China não quer isso porque pode acabar perdendo o controle sobre a Coreia do Norte. E, bom, pode ser isso, né? Faz sentido esse tipo de coisa. O que levou o pinguço corrupto do Lula a não ir para a Rússia, ninguém sabe. Essa história toda está muito mal contada, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.